Olá, alunos, aqui é a professora Érica, eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Nossa aula de História hoje vai falar sobre a independência do Brasil. Esse capítulo, que é o capítulo 8, será dividido em mais aulas, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar da página 112 a 116. Aí a abertura do livro de vocês, né, do livro de História do 8º ano. E aí ele faz alguma indagação, tá bom? Então ele diz assim: os dias 21 de abril e 7 de setembro são feriados no Brasil. Você sabe por quê? É o que a gente vai estudar nesse capítulo, o porquê, né, desses feriados, tá bom? Então, essas datas lembram a luta contra o domínio colonial português. O feriado do dia 21 de abril faz homenagem a Tiradentes, membro da Conjuração Mineira. Nesse dia, em 1792, ele foi executado por ordem da Rainha de Portugal, Maria I. Já o feriado do dia 7 de setembro celebra a independência do Brasil, proclamada, tá bom, em 1822. A criação, a gente vai ver que a criação de datas comemorativas também tem história, e vamos estudar alguns aspectos desse processo, tá bom? De independência do Brasil. Aqui a gente vai iniciar falando sobre a população e a sociedade. Então, a gente vai ver que no final do século XVIII, grande parte da população brasileira, ela vivia no litoral. No entanto, vilas e cidades haviam se formado no interior em razão de atividades como a pecuária, a mineração. Os núcleos urbanos eram distantes uns dos outros e havia dificuldade, tá bom, nos transportes. Assim, muitas vezes era mais fácil praticar o comércio diretamente com Portugal do que entre as capitanias internamente. Nessa época, como está sendo mostrado, né, aí nessa imagem, que nessa época calcula-se que a população brasileira é composta aproximadamente de 3 milhões de pessoas, como nos mostra a tabela abaixo, a seguir, tá? A população brasileira aproximadamente de 1798, então a gente tem aí negros, brancos, indígenas e mestiços, como está sendo mostrado. A gente vai ver que a população do Brasil era formada basicamente pelos seguintes grupos: colonizadores. Então, quem eram os colonizadores? Compostos de pessoas nascidas no Reino de Portugal e que representavam os interesses do governo português. Faziam parte desse grupo grandes comerciantes, governadores de capitanias, juízes, desembargadores, oficiais, militares, bispos e arcebispos. E a gente vai ver que eles ocupavam a maior parte dos cargos da administração, controlavam o comércio e defendiam o domínio colonial. A gente tem outro grupo, que é os colonizados. Então, grupo composto de escravizados, negros, indígenas, mestiços, brancos, pobres, que correspondia a cerca de 80% da população. Trabalhavam na lavoura, nas minas, nos transportes, no artesanato e no comércio urbano, entre outras atividades que tinha, tá bom? Então, além deles, havia um grupo dos colonos formado pelos senhores de engenho, fazendeiros, proprietários de minas, pecuaristas, donos de charqueadas, que em sua maioria eram descendentes de europeus. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de independência, porque a gente vai ver que é um processo que vai acontecer, né, para que o Brasil ele consiga sua independência. Então, durante a época colonial, diversos conflitos opuseram a população colonial ao governo português. Exemplos desses conflitos foram a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, a Revolta de Vila Rica. Mas também houve movimentos como a Conjuração Mineira, que a gente vai estudar, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, tá? Que contestaram o domínio português
e queriam obter a independência. Então, a gente vai estudar, né, nesse capítulo a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolta Pernambucana, que contestava o domínio português e queriam obter a independência do Brasil. A primeira que a gente vai falar é a Conjuração Mineira, né, de 1789. Então, a gente vai ver que na segunda metade do século XVIII, as jazidas de ouro de Minas Gerais estavam se esgotando. Mesmo assim, o governo português continuou cobrando pesados impostos dos mineradores. Isso porque para o governo não era o ouro que estava acabando, mas sim o contrabando que tinha aumentado. Um clima de tensão e de revolta tomou conta de Minas Gerais quando o governador da capitania anunciou que havia uma nova derrama, que é derrama. A gente vai ver que é a cobrança imediata dos impostos atrasados. Em reação à derrama, um grupo de colonos organizou um movimento contra as autoridades portuguesas que ficou conhecida como Conjuração ou Inconfidência Mineira. Entre os principais inconfidentes estava Cláudio Manuel da Costa, tá? O minerador e poeta Tomás Antônio Gonzaga, o poeta e magistrado Carlos Correia de Toledo, tá bom? Um dos poucos inconfidentes que não faziam parte da elite econômica era Joaquim José da Silva Xavier, que recebeu o apelido de Tiradentes, que a gente falou logo no início, porque ele exercia o ofício de dentista. Então, de acordo com alguns historiadores, a Inconfidência Mineira ela foi influenciada por ideias iluministas vindos da Europa e pela independência dos Estados Unidos. Os planos dos Inconfidentes incluíam fundar uma república com a capital na cidade de São João del Rei, implantar indústrias na região e criar uma universidade em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Porém, não havia propostas efetivas para abolir a escravidão e tampouco para melhorar as condições de vida da maioria da população. O movimento foi denunciado ao governador da capitania, tá bom? Então, esse movimento foi denunciado ao governador da capitania de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, por Joaquim Silvério dos Reis, em que, em troca, conseguiu o perdão de suas dívidas, informado sobre a conspiração. O que o governador ele fez? Ele suspendeu a derrama e ordenou a prisão dos envolvidos. A gente vai ver que muitos participantes da conjuração foram presos, julgados e condenados. 11 deles receberam a pena de morte, mas aí a rainha de Portugal, Maria I, mudou a sua opinião, a sua punição, tá? Desculpa. Então, ele mandou para o exílio, né, perpétuo, em colônias portuguesas na África. Só, né, Tiradentes que teve a pena de morte mantida. Então, Tiradentes ele foi esquartejado pelo governo português, né? Sua cabeça ela foi fincada em um poste em Vila Rica e outras partes do corpo foram expostas nas estradas da região, tá bom? Então, é por isso que no dia 21 de abril comemora-se, né? É um feriado nacional, em comemoração a Tiradentes, tá bom? Então, nossa aula é essa. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre, né, a conjuração baiana, a vinda da família real para o Brasil, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem me procurar. Até a próxima aula.